Abbey Road dos Beatles foi o disco responsável por lançar um ponto turístico em Londres? Essa é uma das curiosidades que nós vamos trazer nessa semana na crítica musical a respeito aí deste álbum, que é um dos mais famosos aí na música mundial e que está completando 54 anos aí de história. Então, se você gosta de música, acompanhe nessa semana a crítica musical. Você que gosta de música, a crítica musical é a pedida certa. E nessa semana nós vamos falar a respeito do Abbey Road. Isso mesmo, nós vamos falar a respeito do Abbey Road dos Beatles, que está completando 54 anos de história. Mas, além de falar aí nessas mais de 5 décadas aí de muito sucesso, nós vamos trazer também algumas curiosidades a respeito deste icônico álbum aí da música mundial. Isso mesmo. Bom, um dos produtos culturais mais celebrados aí do século XX, o álbum Abbey Road, uma marca aí do quarteto formado por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, está completando 54 anos de história. Mas, por trás aí de toda essa história aí, deste trabalho famoso aí dos The Beatles, existem algumas curiosidades aí que muitos fãs, aliás, milhares de fãs aí talvez não sabem a respeito deste trabalho aí do grupo, tá? Como, por exemplo, o Abbey Road é o último ou penúltimo álbum aí dos Beatles? Pois é, essa é uma curiosidade que, por exemplo, eu sempre tive a respeito da banda. Eu tenho certeza aí que muita gente que está assistindo aí a crítica musical também tem essa dúvida aí a respeito deste trabalho, que claro, que nós vamos mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui, aliás, eu vou tirar o plástico, para vocês verem aqui ele direitinho, esse grande trabalho aí dos Beatles. O Abbey Road aí, ó, sucesso mundial. O meu, inclusive, é da época, tá? Vou mostrar aqui o vinil. Vinilzão aqui dos The Beatles, Abbey Road, que é um clássico, inclusive, como eu disse, o meu é da época, eu ganhei, inclusive, na época, né? E que traz muitas curiosidades aí, que aqui na crítica musical a gente faz questão de falar para vocês aí, esse trabalho que traz essa capa icônica aí do grupo, tá certo? Então, vamos aí a algumas curiosidades aí a respeito do Abbey Road, que é um trabalho clássico na música mundial. Bom, a primeira coisa que muita gente tem que saber a respeito desse trabalho dos Beatles que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem a respeito do álbum, é o seguinte: esse é o último ou o penúltimo álbum aí lançado pelos Beatles? Bom, primeiramente, o álbum Abbey Road vendeu mais de 26 milhões de cópias no mundo todo. Então, a gente já percebe aí que é um estouro, né, de vendas, principalmente porque traz muitos hits, né? Mas uma dúvida aí, como eu disse, que muita gente tem esse é o último ou penúltimo álbum aí dos Beatles? Muita gente tem essa dúvida, inclusive eu tive essa dúvida, porque você compra o Abbey Road, tá lá, 1969, aí você compra o Let It Be, que parece que é antes, 1970. Uai, mas peraí, parece, pelas fotos parece que eles estão mais novos no Let It Be, e no Abbey Road parece que eles estão mais velhos, tanto que o John Lennon tá com o cabelo maior, o George Harrison também está com o cabelo maior, enfim, traz aquela dúvida por causa da imagem que traz na capa. Então vamos lá. Bom, a primeira aí, né, grande curiosidade do Abbey Road. Bom, o Abbey Road, na verdade, ele foi o último disco aí gravado, né, pelo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, tá? Na verdade, o período de gravação do Abbey Road foi de 22 de fevereiro a 20 de agosto de 1969. Então, esse foi o período que eles tiraram para poder gravar o Abbey Road, tá? Mas acabou que ele, de certa forma, ele foi lançado antes do Let It Be. E para que não haja confusão, o Let It Be, na verdade, ele foi gravado de 2 a 31 de janeiro de 1969. Ou seja, ele foi gravado antes do Abbey Road. O Let It Be, ele foi gravado antes, mas acabou não sendo lançado antes do Abbey Road. Enfim, na verdade é o seguinte, o que aconteceu? Durante esse período aí que os Beatles, né, estavam gravando tanto o Let It Be quanto posteriormente aí o Abbey Road, que todo mundo acaba colocando como
o último assim, o que acontece? Em 1969, o clima ali entre os integrantes da banda, né, o John Lennon, o Ringo Starr e o Paul McCartney, estava longe de ser o melhor. Eles tiveram muitos conflitos artísticos, ou seja, tiveram muitos problemas aí durante a gravação do que seriam as faixas aí do Let It Be, tá certo? Ou seja, teve muita confusão, teve muita coisa. E por ter tido todos esses problemas aí pessoais entre, né, os integrantes, o que eles fizeram? Eles já começaram a gravar mais ou menos o que seria o último álbum dos Beatles, que é o Abbey Road. Exatamente. Só que como o período de gravação do Abbey Road foi muito rápido, eles ainda até então não tinham lançado o Let It Be, o que eles fizeram? Eles colocaram na frente ali o Abbey Road, ou seja, lançaram ele no dia 26 de setembro do ano de 1969. Exatamente. Eles lançaram o Abbey Road, passaram na frente, na verdade, o Abbey Road, na frente do Let It Be. Tanto que o Let It Be ele só foi ser lançado em maio do ano de 1970. Isso mesmo, tá? Só que, na verdade, quando o Let It Be foi praticamente lançado, ele foi colocado à venda, o grupo, inclusive, já tinha avisado que seria o fim dos Beatles. Pois é, eles já tinham avisado que seria o fim dos Beatles. O que acaba mostrando pra gente, na verdade, é que o Let It Be já estava pronto para ser lançado, eles acabaram não lançando, passaram na frente o Abbey Road, lançaram o Abbey Road, que seria o último álbum. De fato, ele foi gravado por último, mas passaram ele na frente do Let It Be. E, enfim, acabaram lançando o Abbey Road no dia 26 de setembro de 1969 e depois lançaram o Let It Be em maio de 1970. Tanto que, quando eu falo sobre a questão das gravações terem sido muito conturbadas, os problemas entre os integrantes estarem muito à flor da pele ali, que quando os Beatles foram terminar, na verdade, de gravar o Let It Be, já tinham lançado o Abbey Road, aquele trem todo, quando eles foram colocar, até eu acredito que seja por uma questão de contrato, né, com a gravadora, de janeiro a março de 1970, eles meio que terminaram o Let It Be. Então eles começaram lá atrás a fazer o Let It Be, pararam, já pularam para o Abbey Road, fizeram o Abbey Road rapidão, já lançaram o Abbey Road e aí deixaram o Let It Be por último. E é engraçado que quando você pega os discos pelas fotos, parece que o Let It Be vem primeiro e depois o Abbey Road. Mas se a gente for colocar para o lançamento, acabou que o Let It Be foi de fato o último álbum gravado. E como eu disse que as tensões estavam tão grandes ali, que quando eles foram terminar de gravar o Let It Be em janeiro até março de 1970, pouquinho antes do lançamento em maio, o John Lennon nem participou. Pois é. O John Lennon nem participou do restante das músicas que entraram pro Let It Be, porque já tinha dado como o fim da banda, ele acabou não indo para gravar, acabou que o Paul, o George e o Ringo Starr que terminaram ali de gravar. Pois é, então essa é a primeira curiosidade que você tem que saber a respeito do Abbey Road, que, na verdade, ele foi gravado antes, praticamente ele teve as suas gravações ali de fevereiro a agosto de 1969, que seria ali mais ou menos o último, mas o Let It Be já tinha sido gravado, mas ainda tinha um restante para ser feito, ou seja, eles passaram o Abbey Road na frente do Let It Be. Traz essa confusão por causa da foto da capa, né? Porque na capa a gente tem a capa aqui do Abbey Road, todos estão já de cabelo grande, você vê que o John e o George estão de cabelo grande e tal, porque eles fizeram essa foto depois, ou seja, eles já tinham feito a foto do Let It Be, mas acabaram lançando o Let It Be posteriormente. Então, para que não tire aí, na verdade, a gente coloca o Abbey Road como o último álbum gravado, mas lançado foi o Let It Be. Pois é, então é uma coisa que eu tenho certeza que você não sabia. Ou se sabia, trazia uma certa confusão. Você pega o Abbey Road, 1969. Pega o Let It Be, 1970. Como assim? Enfim, né? Então tá aí a primeira curiosidade aí que eu trago a respeito. A segunda curiosidade que a gente traz a respeito do Abbey Road, eu vou mostrar ele aqui também em CD para vocês. Eu tenho ele em CD. Esse trabalho é incrível, né? Isso é um clássico. Bom, a segunda curiosidade que a gente traz aqui a respeito desse trabalho é sobre a rua turística. Porque é o seguinte, para poder fazer a capa aí do Abbey Road, os Beatles simplesmente deram um pulinho ali na rua, né? Na Abbey Road ali, que na verdade era o local praticamente próximo ali de onde eles faziam as gravações dos seus discos ali, né? Nos estúdios da Abbey Road. Então, ou seja, eles deram um pulinho ali para poder gravar. Na verdade, o local que fica atrás de um muro branco, acho que ele aparece aqui nessa capa aqui do disco, tá? É bem próximo ali de onde eles gravavam, de onde eles gravaram todos os discos dos Beatles, tá?
Então, ou seja, eles só deram um pulinho ali na rua para poder fazer essa imagem, tá? Ela foi feita, essa fotografia, né? Ela foi feita no dia 8 de agosto do ano de 1969, bem pertinho ali já da data de lançamento do disco, tá? E, ou seja, com tudo isso, de certa forma, eles acabaram criando ali um ponto turístico. Que a Abbey Road era uma rua, ok, sei lá, é como se a gente pegasse uma rua conhecida em alguma cidade aqui do Brasil e transformasse ela em algo icônico. E acabou que, de certa forma, os Beatles fizeram isso. Transformaram a Abbey Road em uma rua turística. Esse disco dos Beatles, o Abbey Road, acabou transformando aí, ó, a Abbey Road em um ponto turístico. Todo mundo que vai para Londres, que passa perto da Abbey Road, vai lá para poder fazer uma fotinha atravessando a rua, né? Até eu, se for lá, vou querer fazer isso. Então, acabou que o disco transformou a rua em um ponto turístico. Olha que interessante isso. Pois é, e acabou, né, de certa forma, aí, a Abbey Road intitulou o disco dos Beatles como uma homenagem aí que eles fizeram aí pelos 10 anos ali que eles passaram ali para poder gravar todos os discos, né, dos Beatles aí, da discografia dos Beatles, tá? A terceira curiosidade que eu trago para vocês é exatamente sobre a questão da foto, tá? Na verdade, a sugestão dessa capa dos Beatles, que é uma capa icônica, né? É um disco incrível, né? Mas a capa, na verdade, foi uma sugestão do Paul McCartney. Pois é, na verdade, ele queria brincar com um boato. Quem acompanha aí a obra dos Beatles, a discografia, vocês lembram de um boato de que o Paul McCartney faleceu no ano de 1966, no lance de um acidente de carro? Pois é, você lembra de um boato que teve que o Paul morreu, que depois eles substituíram por outro cara que estava no lugar dele? Pois é. Na verdade, o que aconteceu? O Paul queria brincar um pouquinho com isso, por isso que ele criou essa capa. Na verdade, ele fez um esboço para o fotógrafo, né? Ao qual eles atravessam. Aí cada integrante da banda significa alguma coisa. Não sei se o John tem um significado religioso. O Paul tá descalço, porque na verdade as pessoas que eram enterradas descalços. Enfim, ele fez uma brincadeirinha ali, tá? Ou seja, ele fez algo ali meio que disposto para dar uma... para insuflar ali, né? Essa teoria da conspiração ali que existia, de que ele não estava vivo, tá? O registro, ele foi feito pelo fotógrafo Ian Macmillan, que foi um fotógrafo, inclusive, que fez faculdade de fotografia, e o trabalho dele ficou tão marcado que ele acabou posteriormente trabalhando para o John Lennon, exatamente. Pós-Beatles ali, além de ter feito a capa do Abbey Road, que essa... tem que mostrar porque isso aqui é incrível, né, gente? Vamos falar a verdade. Quem está assistindo sabe que isso aqui é incrível. Além de ter feito essa foto, depois ele foi trabalhar para o John. E quem apresentou ele para o John, que deu sugestão para fazer, foi a Yoko Ono. Porque a Yoko Ono, em 1965, 66, ela fez uma exposição. Ela é artista plástica, né? Se não me engano, não estou fazendo besteira aqui. Sempre trabalhou com artes. Ele fez umas fotos para ela. E ela gostou muito. Falou, tem o Ian, né? Macmillan, que pode fazer a foto. Indicou o Ian Macmillan para poder fazer essa foto icônica aí. E depois ele trabalhou também com o John Lennon na carreira solo, tá? A quarta curiosidade que eu vou trazer para vocês, para quem acompanha os Beatles e vê toda a discografia, tem os discos, inclusive eu vou mostrar, eu tenho boa parte, tem todos os CDs, não sei se todas as coletâneas, e tem os vinis também, tá? É o seguinte, repare que todos os discos dos Beatles têm escrito The Beatles, e o nome do disco, sei lá, Help, Rubber Soul, Revolver, pois é. Nesse trabalho dos Beatles, na verdade é o único trabalho dos Beatles que não tem o nome do álbum e nem o nome da banda. Uma aposta bem alta para a época, né? Pensa bem. Imagina você colocar um disco sem nenhum nome. Claro que eles eram muito conhecidos e já bastava, né? Mas aparece, inclusive, na verdade, na capa, né? Mas o verso tem. E outra coisa, gente, meu disco, esse meu vinil, ele é da época. Ele é da época. Ele é da época mesmo. Ele não é reedição. Tá aqui em 1969, tudo certinho. Ele é da época. Eu não lembro quem me deu, mas ele é da época. Ele é da época, tá? Então não tinha o nome. Uma grande aposta para a época. Você colocar um disco sem o nome dos Beatles... Enfim, né? Sem falar o que era, tudo bem. Já eram muito famosos, mas tá aí uma curiosidade. É o único disco dos Beatles que não tem o nome, né? O nome do álbum, tá? A quinta curiosidade, ela é bem legal. A gente vai falar a respeito do Fusca. Olha isso que bacana, gente. Vocês estão vendo um Fusca que tá aqui, ó? Sabe esse Fusquinha que tá aqui? Aqui, ó. Tá vendo esse Fusquinha que aparece? Pois é, ficou famoso. Ficou famoso. Na verdade... ele foi leiloado e ele acabou virando uma peça de museu desde os anos de 1980. Pois é. Ou seja, com boa parte das coisas dos Beatles aí, né? Que também foram para o museu, o veículo, né, que tem a placa LMW 28F, ele foi comprado por um leilão realizado no ano de 1986
por um colecionador que pagou 23 mil na época. Agora imagina quanto que isso vale hoje. Ficou icônico, ficou marcado na história da música, enfim, né? E em 1998, no ano de 1998, ele foi novamente leiloado aí, tá? Mas dessa vez ele foi parar na Zeithaus Museu, perto da fábrica da Volkswagen, em Wolfsburg. Pois olha que bacana, ele foi parar perto da fábrica da Volkswagen. Bacana, né? Esse fusquinha que tá aqui. Bem legal, né? Aí uma curiosidade que eu tenho certeza que você não sabia. Porque quando a gente pega a capa, a gente fica, essas pessoas que apareceram, como é que fica isso? Pois é. Uma sexta curiosidade, que na verdade não é bem uma curiosidade, mas uma coisa que acabou marcando muito o disco Abbey Road, é o seguinte: todo mundo imita o Abbey Road. Como eu disse, se a pessoa vai lá em Londres e passa na Abbey Road, ela vai querer fazer aquela travessia. Inclusive o Skank, acho que na faixa, naquela canção Resposta, se não me engano, do álbum Siderado, o clipe, acho que eles estão lá, eles fazem a travessia, o Samuel Rossi é muito fã dos Beatles, né? Todo mundo sabe disso. Então, assim, o mais interessante é que artistas, né, e personagens aí da cultura pop acabam homenageando os Beatles aí, reproduzindo, né, a clássica cena ali na Abbey Road, né? Então, assim, tem muita gente que imitou, olha que legal. Ela acabou se tornando uma travessia tão icônica que ela foi readaptada por outros artistas aí para homenagear a banda. E como, por exemplo, o X-Men, os X-Men, pois é, o Simpsons é o maior barato, você já deve ter visto. Muito legal. Eu sou muito fã dos Simpsons, adoro o Homer, achei ele um barato. Pois é, os Simpsons, o Snoopy, bonitinho, né? O Snoopy. O Snoopy, que bonitinho, pois é. O Asterix, o Obelix e até a Turma da Mônica. Agora, a Turma da Mônica que eu vi, eu achei muito bonitinho. Dá uma olhada aí, que é muito bacana eles atravessando. Desenho uma gracinha. Pois é, se tornou praticamente algo que todo mundo imita. Acho que todo mundo que vai em Londres ali, né, passa pela Abbey Road, faz a travessia. Então, essa aí é mais uma curiosidade que eu trago para vocês, a sexta, né? A respeito aí desse grande trabalho dos Beatles, que é o Abbey Road, tá? Agora a sétima curiosidade que eu trago para vocês é a seguinte: paixão de Frank Sinatra. Bom, sou suspeito que eu gosto muito do Frank Sinatra. Eu sou louco com o Frank Sinatra, adoro a obra, tenho quase todos os CDs, depois vou ter a chance de fazer uma crítica falando a respeito do Frank Sinatra, adoro ele. E olha que bacana, olha que bacana mesmo isso. O Frank Sinatra ele era um grande fã dos Beatles. Olha que legal isso, hein? Pois é. E teve uma música do Abbey Road, uma específica, que ele acabou ficando muito encantado, que é a Something. Pois é. Que é uma contribuição incrível, inclusive, do George Harrison, né? Que, na verdade, eu não vou colocar como curiosidade, mas o George Harrison acabou despontando muito como compositor a partir desse trabalho, né? Que a gente tem Something como Here Comes the Sun, né? Todo mundo conhece. Eu já falei, inclusive, o Lulu Santos fez uma versão, né? Lá Vem o Sol. Pois é, essa música Something acabou, né? Something, né? Acabou se tornando uma faixa muito querida pelo Frank Sinatra. O Frank Sinatra adorou, e de fato ela é linda, né, gente? O clipe é muito bacana, tá ele, o John, todos com as esposas, enfim, na época, um clipe muito bacana, né? E acabou se tornando uma canção que o Frank Sinatra ficou muito fã, tanto que ele declarou o seguinte: uma das melhores canções de amor já escrita. Além disso, o Frank Sinatra fez uma versão dessa canção Something. Então, procura que você deve achar o Frank Sinatra cantando, tá? Bom, além dessa curiosidade muito bacana a respeito do Frank Sinatra, o grande Frank aí, né? Que é um fã também dos Beatles, era um fã dos Beatles. Uma outra curiosidade a respeito do Abbey Road é que ocorreu na época uma situação onde, será que o John Lennon de fato plagiou o Chuck Berry? Pois é. A faixa que abre o disco é Come Together, inclusive Michael Jackson também fez uma versão incrível nos anos de 1980, que é a abertura, inclusive, desse trabalho, acabou trazendo uma certa dor de cabeça aí pro John Lennon, que acabou que ele compôs, mas trouxe uma dor de cabeça pelo seguinte: ela acabou se tornando objeto de processo do Chuck Berry. Poxa, quem gosta de rock sabe que o Chuck Berry é um dos percussores do rock, né? Todo mundo lembra, né? Quem gosta, por exemplo. Na verdade, houve uma situação ao qual houve uma possibilidade de um plágio da música You Can't Catch Me. Enfim, acabou que o Chuck Berry colocou que o John Lennon meio que fez um plágio. Enfim, né? E isso, de certa forma, para ser resolvido ali, né? Fora ali dos tribunais, foi que o John Lennon gravasse 3 músicas ali, né? De propriedade ali do editor Maurice Levy, em algum trabalho dele posterior aos Beatles ali. E acabou que ele fez isso mesmo, tá? Acabou que o John Lennon, já que teve esse acordo judicial, ele gravou algumas faixas ali de covers no seu disco, que é um disco de covers do John Lennon que se chama Rock and Roll. Sabe um disco do John Lennon na carreira solo que chama Rock and Roll? Pois é, acabou que para evitar qualquer problema posterior, o John Lennon gravou algumas músicas ali do Chuck Berry por causa desse problema que ele teve na canção Come Together,
que é a canção que abre esse grande trabalho dos Beatles, que é o Abbey Road, tá? Outra curiosidade que eu trago para vocês agora, a nona, é a seguinte. Nós temos uma faixa aqui, que na verdade ela foi lançada por acaso. Eu gosto muito porque ela tem muito que se tornou a carreira do Paul McCartney no Wings. Eu estou falando da canção Her Majesty. Her Majesty. Eu não vou saber cantar ela totalmente aqui, mas tem um violão muito bacana. Parece muito com o que a gente vê posteriormente do Paul McCartney no Wings. Pois é. Sabe aquele álbum do Paul McCartney, Run? Eu acho que é um dos primeiros. Too Many People. Tem um tanto de música bacana. Uncle Albert. Pois é. I'm so sorry. Uncle Albert. Pois é, não cantei muito bem, arranhei, mas você lembrou da canção. Pois é, essa Her Majesty, ela tem algo que já mostra um pouquinho da carreira solo do Paul McCartney. Só que o que aconteceu? Ela meio que entrou por acidente no Abbey Road, porque, na verdade, o Paul McCartney, ele pediu para o John Coulever, que era o engenheiro de som, destruir a faixa. Pois é, ele pediu para destruir a faixa. Ele não queria essa faixa no disco. Enfim, só que o que aconteceu? Acabou que esse engenheiro de som não fez isso, porque a gravadora, na época, eles não deixavam destruir nada dos Beatles. Eu acho que já estavam ali, sabe, né, pensando na ideia ali, profetizando o que viria a se tornar os Beatles, né? Eles não gostavam de destruir nada dos Beatles. Então o que aconteceu? Acabou que o engenheiro de som colocou essa faixa no final da fita, que seria, né, a fita ali para fazer a gravação do Abbey Road, tá? Na verdade, ele deixou por último ali para esperar para ver o que eles iam fazer ali com essa faixa, tá? Só que acabou que os integrantes esqueceram da faixa, todo mundo esqueceu, George Martin também esqueceu, todo mundo esqueceu dessa faixa, e ela entrou 14 segundos depois da faixa The End. And in the end, to love you change. Pois é, essa linda faixa. Pois é, depois que ela termina, que é o finalzinho ali, é uma faixa muito, né, muito bonita ali dos Beatles, entra Her Majesty. Pois é, olha que bacana. E é uma canção que lembra muito, como eu disse, o que a gente já começava a ver ali na carreira do Paul McCartney no Wings, que eu adoro. Tem meio aquela coisa meio violão, meio country do Paul McCartney na sua carreira solo, tá? Então vale muito a pena escutar. Então se você nunca pegou o disco Abbey Road, se você nunca escutou, é claro que eu vou indicar para você escutar. Se você já escutou, tenha paciência de escutar ele todo. Pelo CD, tranquilo. Pelo vinil, melhor ainda, porque você pode escolher a faixa direto ali com a agulha, então vale a pena. Remédio é muito bacana e vale muito a pena você escutar. E quase que ela não entrou. Pois é, então tá aí a nona curiosidade para vocês. Bom, para poder fechar as curiosidades a respeito desse grande trabalho dos Beatles, que é o Abbey Road, que vai completar aí 54 anos de história, muito tempo de história. O que acontece? Na verdade, muita gente fala, poxa, Abbey Road, aquele trem todo, o último disco dos Beatles. Na verdade, quase, por muito pouco, quase que esse não foi o último disco, o último take, assim dizendo, dos Beatles. Quase que, pois é. Vocês acreditam que poderia ter tido a possibilidade de depois que do Abbey Road ter lançado Let It Be, os Beatles terem se encontrado para fazer um novo disco? Então pode ser que a gente teria em 71, 72 um outro trabalho dos Beatles. Que pena, né? Porque não tinha que ser, né? Porque é o seguinte, depois de gravar ali o Abbey Road, na verdade, os Beatles não estavam pensando assim, de fato, em acabar com o grupo. Pois é. Ah, isso é mentira. Não, olha só, olha o que aconteceu. Na verdade foi o seguinte, uma fita cassete com uma gravação de uma reunião deles, na época, foi descoberta, tá? E nessa fita tem uma gravação de uma sessão de uma reunião que eles fizeram, tanto o John, o Paul e o George Harrison, falando a respeito ali dos finais ali do Abbey Road, já se preparando para gravar um novo trabalho. Pois é, o que aconteceu? O Ringo Starr, ele não participou dessa reunião porque ele estava gripado, aquele tentou. Então o que eles fizeram? Eles gravaram a fita para depois o Ringo escutar, né, o que foi a reunião, aquele trem todo e tal. E nessa reunião eles falam exatamente ali a respeito da possibilidade de já ir para gravar um novo trabalho. Ou seja, pós o Abbey Road e o Let It Be, eles já tinham mais ou menos uma ideia de gravar um novo trabalho. Pois é, né? Enfim, como era algo atípico ali, o Fab Four, né? O Fab, é isso mesmo, o Fab Four quarteto, né? Grande quarteto fantástico ali, o quarteto incrível dos Beatles. Não gravaram em reuniões, eles gravaram, porque o Ringo não estava, ele não podia participar. E nessa gravação existiria a possibilidade de gravar um novo trabalho. Pois é, não aconteceu.
triste, né? Para quem é fã dos Beatles, né? Pois é. E eu acho que a gente teria muito do que a gente viu nas carreiras solo, tanto do John Lennon quanto do Paul, do George e do Ringo, né? Se você pegar os primeiros hits deles em 71, você já vê que era só música boa, né? Imagina o que seria um novo trabalho dos The Beatles, né? Paul's Abbey Road e Let It Be. Seria um trabalho incrível, né? Mas acabou que não aconteceu. Pois é, gente, não aconteceu. Mas o Abbey Road aí, que eu vou mostrar novamente para vocês, acabou marcando aí, né? Se tornou uma capa icônica, um trabalho incrível e que vale muito, mas muito a pena ser escutado, tá? Então é isso, pessoal. Essas são as curiosidades que eu trago aí essa semana aí a respeito do Abbey Road, dos Beatles, que está para completar 54 anos de história. Eu vou até falar aqui, claro que eu não vou falar uma por uma, mas vou citar as faixas que nós temos nesse grande trabalho dos Beatles, que eu adoro esse trabalho. Aliás, eu gosto de tudo dos Beatles, mas esse disco, incrível. Primeiramente, gente, eu fui conhecer esse trabalho dos Beatles. Claro que toda a minha influência musical dos Beatles, de gostar, veio de família através da minha mãe, né? A dona Fátima aí, que sempre gostou muito dos Beatles, trabalhou em loja de discos, enfim. Não tinha como. Eu com 4 anos de idade já escutava Beatles. Parece mentira, mas é verdade. A gente tinha uma fita, então eu sentava para escutar. Eu lembro de escutando Back You Cesar, The Prudence, tudo em fita. Pois é, me pegou. E, na verdade, o Abbey Road eu fui conhecer na minha adolescência. Eu lembro com um vizinho, na região do Barreiro, que é uma região próxima, né, que eu morei, num conjunto habitacional, o cara, não sei se ele tinha, o pai tinha esse disco, enfim, conheci ali, tá? E aí fiquei doido, depois, quando eu comecei a trabalhar, logo depois eu fui comprando os discos, enfim. Me tornei um grande fã, mas fui conhecer esse trabalho não na infância, mas na minha adolescência, tá? E ele traz quais faixas? Come Together, Something, Maxwell Silverham, Bam Bam Maxwell Silverham again down, all ahead, Paul McCartney, incrível, né? Oh Darling, Tom. Pois é, o vocal do Paul McCartney aqui é uma coisa incrível, né? Que faixa incrível, né? Depois nós temos Octopus Garden, I like to be under the sea in an octopus's garden with a chain. Que a gente tem um Ringo cantando, Rei Mal, você lembrou? Pois é, Octopus Garden, depois a gente tem I Want You, Here Comes the Sun, Here Comes the Sun, grande George Harrison, que despontou inclusive como grande compositor desse disco, hein? Depois a gente tem Because, que traz todos eles com um vocal maravilhoso. Depois a gente tem You Never Give Me Your Money, que é o Paul, inclusive, que faz a introdução. Depois nós temos Sun King, Mia Mustang, que eu adoro, inclusive é o John Lennon, né? Que vem. Polity Pen, She Come Through Bedroom Window, que inclusive é o Paul, né? Depois nós temos God Is Love, God Is Love Within Your Eyes. Não vou saber, né? Cantar totalmente, mas é linda, né? Claro que você conhece. Depois a gente tem Carry That Way, The End, and in the end, to love you change. Linda, até arrepio, essa faixa é incrível, né? E depois a gente tem Her Majesty, que eu falei com vocês, né? E ela assim, Bam, the magic is a beauty light. Pois é, ela é incrível, entra com violão também, bem o que a gente já vê na carreira do Paul McCartney no Wings. Então é isso, pessoal, são as faixas aí que compõem esse grande trabalho dos Beatles. Não poderia deixar de falar para vocês. E eu vou mostrar aqui, tentar mostrar rapidamente para vocês aqui o que eu tenho dos Beatles. Só para poder fechar com chave de ouro aí essas curiosidades a respeito do Abbey Road, que está para completar esses 54 anos de história. Então vamos lá. Eu vou mostrar primeiro aqui os CDs, rapidamente aqui para vocês verem. Porque esse trabalho é incrível, né? Trabalho também que vendeu mais de 26 milhões de cópias. Não é para menos. Mas eu vou mostrar tudo que eu tenho dos Beatles, tá? Então vamos lá. Eu tenho Help, muito bacana. Eu tenho Revolver. Discão. Rio and the Yellow Submarine. Incrível. Aí eu tenho With the Beatles, que é bem no início da carreira dos Beatles. Eu tenho Let It Be Naked, que essa aqui é uma edição extra dos Beatles, eu comprei depois. Saiu, claro, né? Mais atual. Tem o álbum branco. Essa versão, eu não sei se eu vou conseguir mostrar muito. Eu ganhei esse aqui da minha mãe de presente. Já tinha ele em PVC, na capinha, mas olha que legal, gente. Isso aqui é demais. Olha que top. Olha que lindo. Pois é, esse trabalho é incrível, né? Pois é, isso aqui é coisa de colecionador. Depois saiu ele numa versão tripla, quádrupla. Pois é, coisa para colecionador. Aí eu tenho The Beatles, o álbum branco novamente, mas esse aqui já em capinha PVC. Eu comprei ele uma vez numa loja, o cara reservou isso pra mim. Eu fui desesperado comprar isso aqui, não esqueço disso. Falei, reserva pra mim, quanto você me vende? Não sei se foi R$22 na época, valia muito dinheiro. Muito mesmo na época. Corri, o cara reservou pra mim, bicho.
Eu quase chorei. Falei, tá aí meu branco? Tá. Corri desesperado pra aquele dias na mão dele. Aí o Let It Be, que tem essa confusãozinha aí de datas, em 1970, vocês já entenderam bem. Aí nós temos aqui Beatles for Sale, muito bom, né? Aí nós temos Rubber Soul, isso aqui é um trabalho incrível, ganhei do meu irmão na época, tinha uns 18 anos. Tem uma dedicatória dele aqui, inclusive, ó. Para Lelê com muito amor. Pois é, eu acho que eu tava fazendo 18 anos na época. Muito legal, ele me deu de presente. Grande presente aí, Daniel. Incrível. Aí eu tenho Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Esse aqui é incrível, tem vinil também. Deixa eu tentar arrumar rapidamente para vocês aqui. Eu tenho também, gente, o Hard Day Night, que é incrível. Tem um filme, né, também, inclusive. Calma, tá acabando. Magical Mystery Tour. The Magical Mystery Tour, wanting to take it away. Grande Paul. The Fool on the Hill, acho que é desse disco também. Deixa eu ver se é desse disco. É. Day After Day, Alone on the Hill. Nossa senhora, até arrepio. Grande Paul. Aí nós temos o Please Please Me, que é o primeiro dos Beatles. Isso aqui é incrível, isso aqui é incrível. Aí, gente, além de tudo isso, claro, né? Abbey Road, aqui pra fechar em CD. Eu tenho também algumas coletâneas oficiais dos Beatles. Olha, eu tenho The Beatles, 1967, 1970, incrível. Tenho também The Beatles, 1962, 1966. Ah, lembrando, é tudo duplo, tá? Ó, o azul também é, tá? Muito legal, tudo duplo. Pois é. Aí eu tenho Love, que é uma coletânea também oficial dos Beatles. Enfim, só as músicas mais românticas dos Beatles. Tem o One, que é muito bom, uma coletânea incrível. Isso que eu ganhei também. Acho que foi da minha mãe, não lembro. Acho que foi dela, ela deixou pra mim, alguma coisa assim. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Muito bom. E aí, gente, eu tenho um Anthology, mas na verdade eu só tenho um. Vocês lembram de um especial que passou na época na TV Rede Globo? Pois é. Barato, né? Que eles contam a história dos Beatles, que ele tem todo. Nossa, esse especial, se você não viu, você tem que ver. Só que tem o 2 e o 3. Ambos são duplos. Tomara que não caia, porque tá tudo meio velhinho. Mas eu comprei na época. Paguei uma grana, mas valeu a pena. Beatles sempre vale a pena, né? Muito legal. Muito bom. Inclusive tem a faixa Free as a Bird. Free as a Bird. Lembra dessa música? Pois é um sucesso incrível. Aqueles achados dos Beatles que ninguém sabia, né? Tá aqui. Muito legal. E tem o 1, 2, o 3, se não me engano, o 4 ou 3. Mas eu só tenho o primeiro. Vou ver se eu acho os demais, tá? E aí eu descobri que eu tenho um repetido. Alguém me deu. Pois é. Aí, gente, em vinil, vou mostrar rapidamente. Tem o Abbey Road. Aí, deixa eu pôr o plástico pra cá. Tem o With the Beatles. Aqui, ó. Não vou tirar do plástico, não. Aí eu tenho Let It Be. Let It Be. Let It Be. Demais, né? Pois é. Aí tem o Help. Help. I need somebody. Help. Muito bom. Esse aqui é bom demais, né? Se não me engano, tem Ticket to Ride, que também é incrível. Nossa, isso daqui. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Comprei esse disco, alguns dos Beatles, na mão de um conhecido meu em uma loja. Ele tava lá, enfim, peguei com um preço maravilhoso, incrível. Até corri, porque eu não tava nem acreditando. Tem o Rubber Soul, que é incrível também. Adoro esse trabalho. Nossa, esse disco aqui, ó. Drive My Car. Baby, you can drive my car. Dun, 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 dun. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Essa eu cantei bem. Pois é, aí tem o Please Please Me, que é um primeirão dos Beatles. Que incrível. Inclusive aqui, ó, era nem EMI. O prédio da EMI, se não me engano. Já foi demolido, mas olha que bacana. É o prédio da EMI. E aí, por algum motivo, eu tenho outro. Parece que eu acho ruim, né, gente? Isso aqui é clássico. E aí, o álbum branco. Poxa, isso aqui, gente, é o álbum branco dos Beatles. Isso aqui é demais. Não vai dar pra briga, mas o álbum branco, tem um escritinho aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá aqui, o álbum branco, duplo, tá? Aí eu tenho essas coletâneas agora. Claro que o vermelho, não tem o azul, tá? Pois é, triste. Quem quiser me dar aí, eu te presente. Aí tenho esse The Beatles, ganhei 20 Greatest Hits, que são todos oficiais dos Beatles. Ganhei de alguém. Não lembro quem. Presentão, hein? Aí tem o The Beatles Ballad, que também, se eu não me engano, é uma oficial. Eu acho que não foi coisa feita, não. Um oficial dos Beatles. Ah, esse aqui, ao vivo, não curto muito ao vivo, não, mas esse aqui é legal. Beatles Rock and Roll Music. Demais! E aí eu tenho esse, que isso aqui é icônico, isso aqui é da minha infância. The Beatles, ao vivo. Esse trabalho é um trabalho que a minha mãe tinha. Ela ganhou, se não me engano, na época, meu pai, quando ela era casada. Enfim, né? Coisa de família aí. Deu pra ela de presente, aquele trem todo. Eu com a minha maluquice com música, acabei ficando com esse disco, que é um clássico. E se eu não me engano, olha que bacana isso daqui. Quem traz aqui, falando aqui alguma coisa aqui a respeito desse trabalho, é o Big Boy, grande DJ aí,
conhecia muito de crítica musical. Nelson Mota já falou dele, do Big Boy. Então aqui, tem até aqui, olha que bacana, gente, Big Boy, falando dos Beatles, aquele trem todo, que era um cara que ia pra fora e trazia tudo de novo. Era o Big Boy, pois é. The Beatles, aí mãe, esse aqui é um clássico, hein? Acabou ficando, guardo com o maior carinho. E é isso, gente. Esse é o grande disco aí que fecha. Então é isso, pessoal. Esses são os discos que eu tenho dos Beatles, The Beatles. Hoje a gente falou um pouquinho a respeito do Abbey Road aí, que está para completar 54 anos de história, mas todas essas curiosidades que eu tenho certeza que poucas pessoas sabem. E é isso, mais uma vez, então, eu venho aqui hoje para agradecê-los pela audiência e pela paciência. E se você ainda não é inscrito no canal, já virou o ano, gente, vamos se inscrever no canal. Pode mandar pra gente aí dicas, se vocês tiverem, né? Manda pra gente aí, né? Então, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Tá certo, pessoal? Se tiver alguma sugestão bacana, manda pra gente pro criticamusicalbrasil@gmail.com. Eu vou repetir, criticamusicalbrasil@gmail.com. Tá certo, pessoal? Então é isso. Mais uma vez aí, muito obrigado pela parceria de sempre, em todos esses anos que a gente está com a Crítica Musical. Muito obrigado pela parceria, né, por nos assistir, mandarem sugestões. E se tiver alguma sugestão, manda pra gente, que agora a gente entrou também nessa onda de falar sobre os discos, trazer curiosidades também para diversificar um pouquinho nossos temas aqui no nosso canal, nosso querido canal Crítica Musical. Tá certo? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado, como eu disse, pela audiência e pela paciência. E até semana que vem.